pessoal, eu sou a Sol. Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. O nosso primeiro vídeo eu vou começar contando para vocês como que foi o meu chamado para Moçambique. E é por isso que eu estou assim, ó, vestida a caráter de moçambicana. Essa capulana foi a missionária Marta que me deu quando ela esteve aqui agora no Brasil, né? Eu fui lá vê-la em São Paulo e aí ela me deu essa capulana e aí eu fiz esse vestido e esse lenço pro cabelo. E eu gostei muito do meu modelito, espero que vocês gostem também. Então é isso, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi o meu chamado para Moçambique, né? Como foi e onde foi que o Senhor me chamou para essa missão, né? Então já vai curtindo o vídeo aí pela fé. Lembrando que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam, mas ainda não se viu. Então vai deixando like aí pela fé e ativa também o sininho das notificações, combinado? Então bora pro vídeo. Então, pessoal, eu mudei aqui de posição, sentei numa cadeira porque a história é longa e para eu ficar mais confortável, né? E eu também estou aqui com uma colinha para eu não me perder, né? Para eu ir contando a história sem pular nenhuma parte, tá bom? Então, gente, eu recebi esse chamado logo após o meu divórcio, né? E o divórcio, isso é um assunto para outro vídeo. Então, eu era de uma outra igreja, né, Igreja Batista também, a igreja em que eu batizei, e eu recebi o chamado para fazer o seminário logo que eu me divorciei, para fazer o seminário da Igreja Batista da Lagoinha, né? E sendo que na minha igreja tinha o seminário, eu senti no meu espírito uma convicção muito grande de que era para eu fazer o carisma. Eu senti mesmo um direcionamento do Senhor. E o meu pastor, né, o meu primeiro pastor, ele é uma bênção. E ele me deu a carta porque no carisma, né, precisava dessa carta autorizando o membro de outra igreja para fazer o seminário lá, precisava da carta de autorização do pastor e o meu pastor me deu essa carta. Mas, infelizmente, a minha fé foi pequena e eu protelei, porque eu achei que eu não ia conseguir pagar e o seminário era longe e eu coloquei muitas desculpas e eu protelei isso por 5 anos, gente, é verdade. Dei muitas desculpas para o Senhor e não fiz o seminário, até que chegou uma época em que eu não consegui mais dizer não. Então eu coloquei as coisas num caminhão e fui embora, morar lá perto do seminário. E o único lugar que eu conseguia pagar um aluguel era na favela. Então eu larguei tudo, deixei o meu apartamento tão bonitinho, como dizia minha cunhada, uma casinha de boneca, e fui morar numa favela. E não era bem no miolinho da favela, não, mas era na favela, gente. Então, muitas vezes chegando do seminário, eu tinha que pular as pessoas usando crack, usando drogas. E foi um tempo de muito aprendizado, um tempo em que eu comecei a olhar essas pessoas de uma outra forma, porque o Senhor me chacoalhou lá no seminário, gente. E foi lá, logo no início em que eu estava fazendo o seminário, que eu recebi esse chamado para Moçambique. Mas eu quero abrir assim um parênteses para dizer que o Senhor, Ele mudou as minhas estruturas, Ele mudou totalmente, renovou a minha mente, a minha forma de pensar, porque eu era uma pessoa, uma cristã, que eu tinha dó de quando eu via os missionários indo lá receber oração, sendo enviados. O sentimento que eu tinha era de dó. Isso nunca passou pela minha cabeça de que um dia eu seria essa pessoa. Nem de longe isso passou pela minha cabeça.
Então, assim, isso é de fato um sonho do Senhor. O Senhor colocou esse sonho em mim, né? E hoje eu vivo esse sonho. Eu tenho, assim, muita certeza de que isso nunca partiu de mim. Jamais partiria. O meu sonho era casar e ter filhos e viver aqui no Brasil, no meu mundo cor-de-rosa. Mas não era isso que o Senhor tinha para mim, né? Então, deixa eu ver aqui para mim não me perder, gente. Então, um dia lá, né, fazendo seminário, eu chegando do trabalho, porque ele tinha um intervalo, eu chegava do trabalho por volta das 2 horas da tarde. Aí, quando eu não ia servir em algum ministério da igreja, eu ficava em casa descansando na parte da tarde para poder ir para o seminário à noite. Então, eu chegava por volta das 14 horas e um dia eu chegando, eu liguei a TV na Rede Super, que é uma emissora da Igreja Batista da Lagoinha. E estava passando um programa de uma reportagem a respeito de Moçambique, até com o pastor Gessé. E nessa reportagem mostrava assim, um trabalho muito lindo com a educação infantil lá em Moçambique, porque lá não tinha isso, né? E então assim, era um trabalho inovador desse pastor e aquilo gritou dentro de mim. A partir desse dia, nunca mais eu tirei Moçambique da minha mente e nem do meu coração. Mas aquilo ficou ali meio que sem saber o que estava acontecendo dentro de mim, né? E aí eu comecei a ter também no seminário aulas de missões. Então tudo casou, né? O meu professor, ele chama Maisel Rocha e ele sacudia as nossas estruturas literalmente. Então ali casou as aulas com aquela reportagem, porque o Maisel, ele não dava moleza pra gente, ele sacudia as nossas estruturas nas aulas de missões. E foi aí que tudo começou, né? Que eu recebi esse lindo chamado para Moçambique. Nunca mais Moçambique saiu da minha mente nem do meu coração. E o mais eu começou a me ensinar a tirar os olhos do meu umbigo, os olhos de cima de mim, dos meus sonhos, dos meus objetivos e começar a sonhar os sonhos de Deus, viver os planos de Deus. Mas eu ainda assim, eu não disse sim, assim, de cara. Eu ainda estava ali, né, naquele meio tonta, sem saber o que estava acontecendo. E o Senhor me deu 2 direções nesse tempo. Uma era para terminar o seminário e a outra, assim que eu terminasse, para eu cursar o curso de pedagogia. Porque embora eu trabalhava, né, eu era concursada e trabalhava com a educação infantil, numa instituição aqui na minha cidade que se chama CEMEI. Já tinha uns 2, 3 anos que eu estava trabalhando com a educação infantil, mas eu não tinha o curso de pedagogia. Quando eu fiz o concurso, não era exigido para trabalhar com a educação infantil o curso de pedagogia. E então foi essas 2 direções que o Senhor me deu, né? Assim que terminasse o seminário, para eu fazer o curso de pedagogia. E eu impus eu fiz uma imposição para o Senhor, né? Para eu obedecer, uma coisa que eu posso fazer isso, né? Gente, que audácia minha, né? Quem sou eu para eu achar que eu posso fazer uma imposição ao nosso lindo Deus? Ainda bem que o Senhor nos perdoa, né, gente? E eu fiz, né? Eu tive essa cara de pau de fazer uma imposição para o Senhor. E a minha condição era que eu queria ir casada. Sim, Senhor, eu vou, mas eu só vou se eu for casada. Sozinha eu não vou. Então foi essa a imposição e eu trabalhei muito na força do meu braço para conseguir esse marido, para eu poder ir, né? E quantos livramentos o Senhor me deu nesse tempo, porque eu tinha pressa, então eu queria fazer as coisas na minha força, do meu jeito. Então aquela carência, aquela pressa me fez, gente,
entrar, vocês acreditam que até em sites de relacionamento? Quando eu olho para trás, eu não acredito que eu fiz isso, gente. Meu Deus. Mas eu tinha uma oração, gente. Embora eu fosse assim, bem atrevida, bem me achando, né? A rainha da cocada. Embora tudo isso, eu tinha uma oração. Eu sempre pedia para o Senhor me defender de mim. E Ele me defendeu, gente. Ele me defendeu com unhas e garras. Porque a minha carência me fez me envolver com muitas tranqueiras, com muitas pessoas que nada a ver com aquilo que o Senhor tinha para minha vida. O Senhor me defendeu mesmo, gente, porque no que dependesse de mim, eu estaria realmente, teria entrado numa canoa furada, gente, como o Senhor me defendeu. Mas enfim, né? Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Voltando aqui. Então, o Senhor, lembram que o Senhor me deu duas direções e a segunda era fazer pedagogia? Então, eu protelei, fui protelando, por quê? Porque não tinha um marido, né? Até que chegou um dia assim de muito desespero, porque eu era ótima em fazer drama com o Senhor. Então, eu estava ali no meu momento drama de oração, né? E o Senhor ministrou muito o meu coração esse dia. Ele me chacoalhou. Mas ainda assim não foi suficiente o chacoalhão que o Espírito Santo me deu, porque o Espírito Santo me fez algumas perguntas ali naquele momento drama. Ele me perguntou se aqueles anos todos que eu vivi com ele não tinha valido a pena. Porque na verdade eu estava colocando o casamento em primeiro lugar na minha vida, né? Ele estava tendo o trono que é do Senhor, né? Então o Espírito Santo me levou ali com alguns questionamentos a refletir se não teria valido a pena todos os anos, toda a minha caminhada com ele, né? E aí eu, muito espertinha do jeito que eu sou, eu logo disse, eu queria sim claro que eu não preciso trocar uma coisa pela outra, eu queria ter o Senhor comigo e ter uma família também, né? Então, embora o chacoalhão não foi suficiente, de qualquer forma, aquilo ficou no meu coração, aquilo mexeu comigo, aquela conversa com o Espírito Santo. E a partir daquele dia eu comecei a ficar mais reflexiva, porque nada na minha vida é melhor do que a presença do Senhor. Eu não trocaria isso por nada. Embora casar, ter uma família, ter filhos era muito importante para mim. E ainda estava ocupando um trono que não devia na minha vida, né? Então, deixa eu ver aqui, para eu não me perder. Então, assim, eu continuei caminhando ali, ainda lutando na força do meu braço para que o meu objetivo fosse alcançado. E nesse meio tempo, o Senhor foi me apertando, né? Foi me apertando. Eu sempre dando desculpas. Eu dizia para o Senhor que eu não tinha como pagar o curso de pedagogia, que eu poderia até conseguir pagar, mas eu ia ficar sempre muito apertada, eu não queria aquela vida de viver ali contando moedinhas e tal. Então assim, eu sempre dava muitas desculpas e o Senhor foi me apertando, até que um dia, né, para eu não ter mais desculpas para fazer ali o curso de pedagogia, um dia eu fui assaltada, né? Levaram meu celular, eu tava falando com o celular na rua e o cara veio, pegou meu celular e eu fui pedir minha irmã um dinheiro, a minha irmã que faleceu, pedi ela um dinheiro emprestado para eu comprar um telefone, porque eu não tinha. E eu falei assim com ela, eu posso te pagar em tal mês. Aí ela, ok, tudo bem. E aí quando eu fui pagá-la, ela disse para mim, pega esse dinheiro e vai fazer sua matrícula na faculdade, eu vou pagar a sua faculdade. Aí eu falei, pensei, né, agora eu não tenho mais desculpa, né, Senhor? Então o Senhor foi me apertando, o Senhor me apertou tanto para eu não ter dúvida de que era para eu fazer,
que a minha irmã já tinha feito a matrícula, a minha irmã tinha pago a faculdade, já estava pagando a minha faculdade, e uma ex-pedagoga, uma ex-supervisora que eu tive, ela foi visitar lá no CEMEI, porque ela sempre ia lá e ela sempre levava as fantasias da neta dela para mim, né? Porque eu tinha um trabalho com as crianças, com fantasias e tal. Então ela levou para mim, levava, né, as fantasias. E um dia a Ana, chegando na escola, ela tinha ido visitar e tal, e levou umas fantasias para mim, como ela sempre fazia. E assim, quando a gente estava descendo assim no corredor, que eu tinha ido no carro dela pegar as fantasias, ela virou para mim e falou assim: Ô Sol, faz o curso de pedagogia, eu te ajudo a pagar. Vocês acreditam, gente, que a minha supervisora se propôs a me ajudar a pagar a minha faculdade? Meu Deus, o Senhor estava ali, ó, me apertando. E eu fui e agradeci, claro, né, muito comovida com aquele gesto dela, mas eu já sabia que era Deus, que aquilo tinha a ver com o Senhor. Mas ali eu agradeci ela muito e eu vi algo ali muito espiritual. Eu vi mesmo a mão do Senhor ali tocando a vida das duas para me dar um chacoalhão de novo. E eu concluí o curso, graças a Deus, mas nesse tempo em que eu estava fazendo o curso, eu ainda fiquei ali lutando na força do meu braço para conseguir esse esposo, para não ir para a missão sozinha, para ter sucesso, mas não tive. E me envolvi muitas vezes ali com pessoas que não deveria. E muitas vezes pessoas que na minha carência, eu queria que fossem cristãos, mas era claro, era nítido, era óbvio que não eram, né? Mas continuei ali perseverando na minha luta. Gente, eu vacilava muito na fé, eu sou muito Pedro, infelizmente eu ainda sou muito Pedro. Eu vou ali andando por sobre as águas, quando eu vejo, eu afundo. Mas a obra será completa até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra na minha vida em nome de Jesus. O Senhor vai completar essa obra. E até que chegou a pandemia, né? E nesse tempo eu comecei a me envolver muito também numa igreja no bairro que eu morava, a Lagoinha também, mas Lagoinha bairro. E ali, mais uma vez, eu me apaixonei e tive uma desilusão amorosa, mas pelo menos foi com uma pessoa dentro da igreja, né? Dos mal menor, né? E aí, finalmente, após essa última desilusão amorosa, eu me rendi ao Senhor. E de verdade eu disse: eis-me aqui, né? E de uma forma assim, decisiva mesmo. Coloquei minhas coisas no caminhão, fui morar na casa da minha irmã que faleceu para eu poder juntar dinheiro, para eu poder ir, né? Juntar recursos, né? Para eu poder ir. E aí eu passei ali 1 ano na casa da minha irmã, juntando dinheiro. E aí aconteceu que no final do ano, em dezembro, eu perdi 2 irmãos, inclusive essa irmã. Ela faleceu, depois de 15 dias que ela tinha falecido, meu irmão sofreu um acidente e morreu também. E aí eu tive depressão. O meu plano era de ir em dezembro, mas infelizmente aconteceram essas fatalidades e outras coisas também em relação ao meu ex-marido, né? Coisas que eu tinha que resolver aqui no Brasil antes de ir. E após o falecimento dos meus irmãos, eu adoeci, eu tive depressão e aí eu não tive como ir, né? Eu precisei me tratar primeiro e agora eu me sinto assim, não vou dizer pronta, porque pronta a gente só vai estar no dia que Jesus voltar, né? No dia que a gente estiver num corpo glorificado. Mas eu
Eu, em relação à depressão e à ansiedade, que é um assunto também para outro vídeo, que depois eu vou detalhar um pouco mais para vocês, eu estou bem, eu já estou conseguindo trabalhar. Normalmente, às vezes tem alguma crise, alguma coisa, mas assim, nada que me atrapalhe de cumprir a missão lá em Moçambique. Eu creio assim que tem dores que elas não vão acabar, assim como Paulo, né? Tinha ali aquele espinho na carne, a gente não sabe o que era, mas se era, mesmo que for uma figura de linguagem, né? É algo que doía, né? Porque um espinho na carne é algo que dói muito. Então, seja o que for que ele tinha, era algo que causava dor nele. E o que ele disse no final do versículo? Que a graça do Senhor bastava. Então, eu creio, né? Eu passei a crer assim que tem dores que não serão totalmente curadas, mas que a gente vai ter que aprender a viver com elas. E eu tenho aprendido a viver com essa dor, porque de fato a graça do Senhor nos basta. E eu tenho aprendido a viver não pelo que eu sinto, né? Mas realmente desfrutar da graça do Senhor. E tem sido um aprendizado incrível. Então é isso, gente. Eu estou aqui já esperando o visto. Eu estou esperando o visto desde novembro, né? Que eu estou de licença já do meu trabalho. Eu estou aí esperando o visto, porque eu quero um visto de residência para eu poder ficar mais tempo, 1 a 2 anos ou o tempo que for da vontade do Senhor, né? E dessa decisão eu não irei retroceder em nome de Jesus, a menos que o Senhor mude de ideia. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, eu sigo aqui aguardando o meu visto e no tempo perfeito do Senhor, eu estarei levantando voo para Moçambique. Então orem por mim, intercedam por mim e eu conto com vocês nessa missão junto comigo, seja intercedendo, seja contribuindo financeiramente, né? E contudo, entretanto, principalmente orem por mim, por favor. Então eu sigo aqui esperando o visto, né? E no tempo perfeito dele eu irei. Eu estou esperando o visto desde novembro, que eu estou de licença, e que o Senhor acalme o meu coração, porque já vão aí alguns meses de espera, né? Então beijos, fiquem com Deus, tchau! Eu já ia esquecendo, por favor, curte o vídeo, comenta, compartilha e não esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Ajuda aí a mais nova brasileira moçambicana. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.